calor latente de vaporização. Porque durante uma transição de fase, você vai fornecendo calor, e, no entanto, a temperatura não se altera. Esse calor ele é utilizado para quebrar as ligações, né, de algum tipo, né? O fato é que esse calor é denominado calor latente. No caso de uma transição do estado sólido para o estado líquido, nós estamos falando de um tipo, né, de calor latente, né, para essa transição de fase. Do líquido para vapor é outra transição de fase, e o valor do calor latente é diferente, né, da outra fase, né? Então, o Cláudio vai agora fazer duas experiências, uma muito interessante, né, com o passarinho, e a outra com o higrômetro. Então, abordando esse conceito, né? Então, vamos lá, Cláudio. Então, aqui nós vamos abordar o conceito não de ebulição, né, mas da evaporação, né? Na verdade, é uma vaporização de forma lenta e gradual, tá? Então, se eu deixar, por exemplo, um copo d'água ou molhar aqui a cabeça aqui desse passarinho, esse líquido aos pouquinhos vai evaporar, tá? Então é uma vaporização muito lenta. Aqui é a mesma coisa, eu tenho aqui dois termômetros iguais, só que um deles está com essa parte, o sensor úmido, né? O sensor de temperatura está aqui, está molhado aqui, embebido aqui na... E o que temos ali? É água. Água. É água, né? Apenas está molhado. Apenas está molhado. E aqui um termômetro de bulbo seco, né? Então esse daqui ele vai medir a temperatura ambiente. E a gente pode observar que o termômetro que está molhado, o termômetro úmido, ele está com uma temperatura menor do que a temperatura do seco. Isso por quê? Porque ao molhar o termômetro, essa água vai tender a evaporar. E conforme ele evapora, ela retira o calor. Exatamente. É a maneira do nosso corpo perder calor. Entendi. Uma das maneiras, né? Uma das maneiras é através do suor. Então, quando você sua, parte desse líquido, do suor, evapora. Tá. E ao evaporar, ele retira calor da pele. Tá. Né? E o calor latente de vaporização da água são 540 calorias por grama. Por grama, Por né? grama, né? Cada grama de água evaporada são 540 calorias retiradas. Ou seja, resfria-se o corpo. Então aqui é uma maneira de você verificar se está havendo muita evaporação ou pouca evaporação. Isso depende da umidade que tem no ar, a umidade relativa, né? Então serve como um higrômetro. Um higrômetro, exatamente. Esse é o princípio do higrômetro, né? Através da evaporação da água, a evaporação lenta, você consegue dizer se tem muita umidade no ar ou pouca umidade no ar. Olhando a temperatura. A temperatura. Quanto menor ficar a temperatura, quer dizer que mais evaporou, mais calor retirou. Né? Então, nesse caso, eu estou aqui com o úmido com 18,4 graus. Enquanto que o seco, 22,7. Ou seja, eu tenho quase 4 graus, né, de temperatura, a diferença de temperatura. Né? Então, esse é um higrômetro simples, né? Simples. E eu tenho uma tabela, essa tabela é chamada tabela psicrométrica. Né? Então, a partir dessa tabela, você pode dizer a umidade relativa, né? Pela diferença de temperatura. Então, aqui eu tenho mais ou menos 4 graus de diferença, então eu vejo aqui na coluna 4, né? 4 graus de diferença, e eu vejo aqui a linha que está a temperatura ambiente, 22,7, quase 23 graus. Então eu vejo aqui na linha 23 graus e faço... Qual é a umidade relativa do ar? 69% mais ou menos. Né? Essa é a umidade relativa agora, nesse ambiente que estamos agora, né? Dada a diferença de temperatura. Um higrômetro simples? Simples, bem simples. Basta ter só dois que tem termômetros. que consultar a tabela para ser preciso, né? Exatamente. Dá né? para ter uma tabela. ideia, né, aqui, né, olhando, Isso. né, que quanto mais baixo, mais alto. Mas para ser preciso, precisaria de uma tabela. Isso. Então, se eu tiver com um ambiente saturado, por exemplo, de vapor d'água, por exemplo, se eu estiver no interior de uma sauna, eu teria umidade relativa 100%. Por quê? Porque
tudo que evapora acaba se condensando, né? Então não haveria diferença de temperatura entre ambos aqui. Então, se eu tenho 0 de diferença de temperatura, eu tenho umidade relativa 100%, né? Que é o que está aqui na tabela. E outra experiência bem interessante, né, é esse passarinho aqui. Né? Então, ele tem um líquido parecido com o ebuliômetro, né? Álcool, né? E aqui, aí é só álcool. Só álcool e não tem ar. Uhum. Então, aqui é vapor de álcool e álcool. Então, se eu resfrio a parte de cima, diminui-se a pressão aqui em cima, porque parte do vapor que está aqui dentro da cabeça vai condensar. Né? E como é que condensa? Porque a água que eu puser aqui, ele vai evaporar. E tirar calor. Né? Então, eu vou colocar um pedacinho de papel. Então, vou colocar assim, só um pedacinho de papel aqui. Embebido, né? No caso, eu não vou usar água, eu vou usar álcool. O álcool ele evapora mais rápido. Então, para a gente ver o efeito... Você vai resfriá-lo, né? Então, tá aqui um pedacinho de papel embebido em álcool, né? E a gente pode ver que o líquido que está aqui começa a subir. Ele está subindo exatamente porque dentro da cabeça começa a haver condensação do vapor. E diminui-se a pressão aqui. E conforme... Olha, está subindo, né? Dá para se perceber. Olha que interessante. Então ele tomba a cabeça porque fica mais pesado a cabeça. Isso. E depois de um tempo o líquido retorna e começa-se o ciclo. E assim que funcionam esses passarinhos. Exatamente. Né? Então dessa ele forma. bebe água e volta. Volta, exatamente. E mantém sempre aqui úmido. Não bebeu água porque não tem água. Mas se tivesse, serviria para manter úmido a cabeça. E aí dá a impressão de que ele volta porque ele bebeu água, né? Exatamente. E ele também dá uma ideia da umidade relativa do ar. Que se ele funciona muito rápido, significa que está tendo muita evaporação, ou seja, a umidade relativa é muito baixa. Então, quanto mais rápido ele funcionar, menor a umidade do ar. Menor a umidade do ar. Interessante. E dessa forma que funcionam os higrômetros, então. O segredo é resfriar a cabeça dele, né? Isso... Exatamente. Cabeça fria é sempre melhor, né? Como toda boa máquina térmica, ele precisa ter uma fonte quente e uma fonte fria. Né? Ele vai subindo, né? Isso. E álcool é o melhor que você pode utilizar aí nesse tipo de brinquedinho, né?